Que isso, você viu ali? Isso, não se esqueça. Aí teve o teletransporte da Poli e da... Você viu que legal, gente? Arrasaram. Queridos, nós vamos ter, né, um acampamento, Difflin Camp, vai ser poderoso. Todos estão, sabe, convocados mesmo para estar participando, que é um momento de muita comunhão, um momento de comunhão, sabe, com a igreja. É claro, queridos, que é um evento, né, um evento assim, feito, organizado, né, pelos jovens, mas você está convidado, porque é muito bom. A igreja é jovem, né? Então é muito importante você participar, vai ser poderoso. Nós vamos ter muitas festas lá, né? Tem um DJ top também que vai quebrar tudo lá, vai ser poderoso. E queridos, a gente está com uma expectativa assim muito poderosa mesmo, né? Então aqui, faça sua inscrição. Você fazendo agora, né? Você vai pagando, né, algumas parcelas. Quando chegar lá, você, né, já pagou tudo e você vai ficar mais aliviado, né? Agora, se você deixar para a última hora, vai mudar, como é que fala? O lote, né? Vai ficar mais caro ainda. Então aproveita o momento. Esse é o momento de você fazer a sua inscrição. Você pode conversar com o Vitor, com a Andy, com a Kelly também. Levanta vocês e faz um oi aí para todo mundo conhecer, se você ainda não conhece. Amém? Estão aí, né, os líderes poderosos. Queridos, vamos lá. Vamos para a palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o retrato do crente saudável. Amém? Repita comigo: o retrato do crente saudável. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, que fala assim: e você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar para que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse privilégio, Deus, de estar compartilhando a tua palavra e que o Senhor venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, todo ladrão da semente nós repreendemos em nome de Jesus. Tudo aquilo que for tirar a atenção dos seus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Pai, venha tocar em cada coração, que o Senhor venha falar, ó Deus, profundamente em cada coração, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aqui, queridos, está falando sobre Salomão, Davi, né? Deus já tinha falado que Salomão que iria ser o futuro rei de Israel. E nessa passagem ela nos mostra, né, que Davi, ele começa, né, a dar algumas orientações muito, mas muito importante para o seu filho Salomão. E aqui fala o seguinte, assim, ó, reconheça o Deus do seu pai. A primeira coisa que ele fala aqui é para que Salomão pudesse reconhecer o Senhor, conhecer o Deus Todo-Poderoso. Em seguida ele fala o seguinte: sirva-o de todo o coração. Repita comigo: de todo o coração. E espontaneamente. Aqui ele está falando assim, ó, sirva ao Senhor de
todo o seu coração. E faça isso espontaneamente. Queridos, uma pessoa só faz algo espontaneamente para o Senhor quando ela conhece Deus de fato. Amém? Porque, queridos, você só vai fazer algo para alguém se você realmente conhecer, se você amar, né? Aqui está falando de esse conhecer a Deus, fala de uma profunda intimidade, fala de um conhecer, sabe, completamente, ao ponto de servir de todo o coração. Pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará. Olha que lindo. Se você buscar, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Aqui nós vemos que Salomão, a história de Salomão, ele começou muito bem o seu reinado. Ele demonstrou total dependência de Deus. Ele era dependente de Deus. Mas logo no meio do caminho, ele começou a se distrair. Repita comigo, distrair. Ele começou a distrair com as paixões desse mundo. Queridos, nós estamos em uma caminhada, amém? Nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Nós não somos dessa terra, como foi dito no culto passado, domingo passado. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos extraterrestres, né? Tá certa a palavra? Nós somos de outro mundo. Nós pertencemos ao céu. E, queridos, nós estamos em uma caminhada. Nessa caminhada, queridos, Satanás, ele vai tentar te distrair com alguma coisa no meio do caminho, para que você venha, o quê? Parar. Ao invés de prosseguir, você venha parar no meio do caminho. Queridos, imagina uma caminhada, aí aparece alguma coisa, um passarinho, olha, você vai atrasar o processo. O que eu quero estar passando aqui para você nessa noite, uma das coisas que eu quero passar, é que você venha ter foco no Senhor. Porque, olha Salomão ele se distraiu. E por causa dessa distração, ele começou a se corromper. Ele começou a achar que ele era o cara. Eu tenho sabedoria. Entenda o seguinte, que quem deu isso a ele foi o próprio Deus. Quando ele estava totalmente dependente do Senhor, ele recebeu esse presente do Senhor. E foi passando-se os anos, ele foi se achando, foi se distraindo, foi se contaminando com outros deuses. E foi a cada vez aprofundando mais no pecado, se afastando de Deus. E Davi orientou ele muito bem para buscar ao Senhor, porque se ele buscasse ao Senhor, ele encontraria. Mas no caso de Salomão, no meio do caminho, ele abandonou. Ele começou a ter um espírito independente. Ele não tinha mais aquela dependência de Deus, mas começou a ter um espírito independente. Ele sabe o que faz, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Nós temos que ter total dependência do nosso Senhor, não ter um espírito independente. Muitas pessoas deixam de vir à igreja, param de congregar, porque começa a ter um espírito independente. Eu não preciso de congregar, eu já sei a verdade, eu já sei o que eu tenho que fazer. E acaba que nesse tempo, nesse processo, começa a ficar em casa, começa a acomodar, e nesse período, é o período que essa pessoa começa a se esfriar, e afastar da presença do Senhor. Porque, queridos, nós vamos aprender aqui, qual que é o retrato de um crente saudável.
nós vamos aprender como identificar um verdadeiro cristão. Você olha para a pessoa e fala assim: esse realmente é um cristão. Amém? Colossenses capítulo 3, versículo 23, fala o seguinte: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Essa é a primeira parte, né, a parte A do versículo. Salomão, ele começou a fazer para ele mesmo e para homens. Ele queria mostrar para os homens o quão poderoso, né, o quão glorioso ele era, por causa desse espírito independente. E ele começou a o quê? Afastar do Senhor. Então olha só o que esse versículo está falando: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando eu falo aqui para você alguma coisa, e sugiro alguma coisa para você, querido, você não tem que fazer para mim, você tem que fazer para o Senhor. Por que você vem no culto de celebração aos domingos? Você vem só para mostrar para o pastor que você é fiel ao culto? Não, você vem porque você quer agradar ao Senhor, porque você ama ao Senhor. E queridos, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho percebido muitas pessoas que têm faltado muito dos cultos de celebração. Muitas pessoas estão se distraindo com outras coisas. E tome cuidado, porque essas distrações podem te parar, pode te enganar. Queridos, nós nascemos para agradar ao Senhor e não a homens, amém? Nós nascemos para adorar ao Senhor. E nós temos que entender o seguinte, querido, que no domingo, por exemplo, vamos falar do culto de celebração. O culto de celebração é um domingo a qual você fica, sabe, ali disponível para adorar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor. Quando você sai lá da sua casa, querido, você vem aqui no culto, né, de celebração, é para cultuar ao Senhor. Não é para ouvir uma música, não é para simplesmente ficar observando, não. Você tem que prestar culto ao Senhor. Quando você está na sua casa, você coloca a sua melhor roupa. Passa perfume, fica cheirosão, cheirosinha, né? E quando você estiver se arrumando, as mulheres aí se maquiando, né? Começa já a ligar o seu pensamento no trono e começa a falar com o Senhor: Senhor, eu estou indo para te adorar. Começa a adorar lá na sua casa. Senhor, eu quero sentir a sua presença. Eu quero estar, ó Deus, sensível para sentir a sua presença, Senhor. Senhor, fale comigo. Que nessa noite o Senhor venha receber a minha adoração. Queridos, se você sair da sua casa dessa forma, com esse pensamento, você pode ter certeza que você vai sentir a presença de Deus. Você pode ter certeza que o Senhor ele vai falar com você. Queridos, aqui eu não sou o melhor pregador não, mas você pode ter certeza de uma coisa, que alguma palavra aqui é o Senhor que vai falar com você, e você pode ter certeza que vai fazer diferença na sua vida. E você vai perceber: olha, Deus falou comigo. Vocês estão me entendendo? Por que eu estou falando isso? Porque quando você vem ao culto de celebração, queridos, entenda que o culto ele não foi preparado para você. O culto foi preparado para o Senhor. Amém? Tudo, a igreja foi limpinha aqui, é claro que é para receber vocês, mas tudo é para o Senhor. Tudo é para Ele. Então quando você chegar aqui, para de ficar apenas observando, adore ao Senhor. Queridos, eu lembro, quando eu falo sobre isso, eu lembro quando meu pai me ensinava sobre cultuar ao Senhor. Ele me explicava: você é o sacrifício vivo. Você tem que sacrificar a sua vida ali em adoração. E ele explicava isso. E não simplesmente explicava, mas ele agia dessa forma.
E quando ele agia dessa forma, queridos, meu pai é uma referência para mim de cultuar ao Senhor. Todas as vezes que eu sentava ao lado dele, meu pai estava adorando ao Senhor. O culto podia estar frio o que for, mas meu pai estava adorando ao Senhor o tempo todo. Queridos, eu sentava perto dele assim, ele ficava, com a Bíblia, abria as pernas assim, colocava a Bíblia aqui do lado de cá. E observava ele, eu já contei isso para vocês, ele ficava assim: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Aí falava aquele jeitão dele: oh, grande Deus, tu és maravilhoso. Ele faz isso, gente, quando ele ora, ele faz essas vozinhas, oh, meu Pai, oh, meu Deus. Eu ficava olhando assim, sabe? Ele tinha esse jeitão. Hoje, a gente ri, dessa situação. Mas, queridos, ele fazia isso com o coração, adorando ao Senhor. Passava um pouco, ele estava chorando na presença de Deus. Eu olhava assim, eu olhava para a igreja, ninguém estava sentindo a presença de Deus. Mas eu olhava para meu pai estava sentindo a presença de Deus. Porque o culto não depende de pessoas. O culto não depende do pastor, não depende do baterista fazer uma virada bonita, um solo de guitarra celestial profundo que toca a sua alma para você, oh glória. Não! Você tem que adorar o Senhor, queridos. Você tem que sair da sua casa adorando ao Senhor. Queridos, se você começar a ter uma vida, sabendo como cultuar ao Senhor, você pode ter certeza que quando você colocar a planta dos seus pés neste lugar, a presença de Deus vai tomar este lugar. E às vezes pessoas ficam dependendo de coisas para acontecer, procurando alguma coisa, mas o culto começa, queridos, lá na sua casa. E muitas pessoas, queridos, por ficar dependendo de coisas, às vezes falam assim: o culto não foi legal, tal, aí no domingo que vem, vamos supor, domingo que vem, estou desanimado de ir ao culto hoje, não vou não, vou assistir, o Faustão não tem mais não, o que tem? Nem sei, Netflix, hoje ninguém vê, TV aberta mais, vai ver um filme, vai ficar à toa. Ou às vezes, tem os mais assim religiosos assim que ficam: não fui no culto, deixa eu ouvir uma pregaçãozinha pequenininha, vê lá uma pregação lá, sabe, para dobrar propriamente. Não, pelo menos eu vi aqui uma mensagem. Aí vai lá e entra lá no Instagram e fica WhatsApp. Essas são as distrações. Fica distraindo, não, tira, do foco, do alvo que é Cristo. Davi orientou Salomão a conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Queridos, não foi por falta de ensinamento que Salomão ele se corrompeu. Salomão ele não foi nem dito lá nas escrituras como os heróis da fé. É muito estranho você observar os heróis da fé e não ver Salomão lá. Por quê? Porque ele se afastou, muito provavelmente ele perdeu até mesmo a sua salvação. Samuel, mas você não pode falar uma coisa dessa, quem é você e tal? Mas pela circunstância da vida dele, ele se afastou, ele abandonou. Ele não foi fiel, ele não perseverou até o fim. Esse é um testemunho. Um cara que foi sobrenatural, até hoje se fala do conhecimento, até hoje é usado, até mesmo nas leis, coisas ditas pelos próprios Salomão. Mas ele se corrompeu, ele não foi fiel até o fim, por causa de distrações. Não sirva porque alguém te pediu, o líder te pediu para você servir a Deus, sirva porque você ama ao Senhor. Em João capítulo 14, versículo 21, fala o seguinte, a parte A do versículo fala: aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama.
Queridos, você ama o Senhor? Então obedeça ao Senhor. Por que você está deixando, né, de congregar? Você já percebeu por que as pessoas deixam, né, de congregar? A palavra do Senhor, ela fala assim, ó, que não deixe de congregar, como é costume de muitos. E a Bíblia, né, nessa passagem interessante, que ela fala ainda mais, quando estiver chegando, né, os dias se aproximam, o último dia se aproxima. Está falando o quê? Da vinda de Jesus. Queridos, Jesus está voltando. Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: Jesus está voltando. Persevere. Amém? Queridos, ama o Senhor de todo o seu coração. Sirva a Ele com toda a intensidade, em nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero falar aqui nessa noite é o seguinte: tome cuidado com o ladrão da alegria. Queridos, muitas das vezes, né, nós temos que tomar cuidado com aquilo que tira a nossa alegria. Que é o quê? O desânimo. A incredulidade. Os problemas, né, em gerais. Queridos, é que nós estamos vivendo em um tempo que está tendo muitas coisas, sabe, que possam colocar até mesmo incredulidade nos seus pensamentos. Coisas que possam levar você a desanimar. Isso são distrações. Queridos, nós nunca tivemos em um tempo com tantas coisas que possam nos distrair. Não é difícil de encontrar pessoas que não têm mais alegria em servir ao Senhor. Não tem mais garra, pique, emoção. Servir a Deus é um grande privilégio e deve ser prestado com muita emoção, alegria e cheio de entusiasmo, amém? Servir ao Senhor, queridos, é um privilégio. Queridos, se você não tem isso, não se sente alegre, feliz, e não serve ao Senhor com toda a intensidade, queridos, é porque você não está amando ao Senhor o suficiente. Porque você não está conectado ao Senhor. Coisas estão, sabe, dividindo os seus pensamentos, que deveria ser exclusividade ao Senhor. Tem coisas que começam a perturbar as suas mentes, para que você venha desviar o seu olhar por coisas desse mundo. Queridos, eu estava assistindo uma série, na verdade eu comecei assistir novamente, que eu não estava lembrando de mais nada da série. É Black Mirror que chama, né? Vários episódios que tem, mas é tudo diferente um do outro. Tem cenas lá que, misericórdia, né? Mas tem algumas coisas que eu quis assistir essa série para ver algumas coisas que aconteciam lá. Tem um episódio lá que eles estão numa espécie de uma prisão, um lugar muito arrumadinho, bonitinho, limpinho. E todo dia, né, tem uns telão assim ao redor do quarto do camarada lá. Uns telões assim, tudo arrumadinho, né, a cama bonitinha. Aí aparece um galo lá, para acordar ele. Aí ele faz assim, tipo, o galo vai e cai, só faz assim com a mão. Uma coisa bem tecnologia, muito top, sabe? Aí ele acorda e tal. Aí na hora que ele acorda assim, começa uma propaganda, não sei o que, começa lá uma safadeza lá, né? Fala assim, olha só, tal. Aí ele começa a fechar o olho assim, não quer ver. Aí o negócio fica tudo vermelho ao redor assim do telão, assim, fica tudo vermelho. Tipo assim, você tem que assistir. Se ele não abrisse os olhos, não parava. Ele era obrigado a assistir. E ele ia perder ponto, né, dinheiro e tal. Mas se ele não quisesse, se ele tivesse muito dinheiro, ele poderia pagar uma quantia para tirar aquilo, né? Eu não sei se você já assistiu, né, essa série ou esse episódio. Mas o interessante é que, quando eu começo a observar isso, não é diferente nos nossos dias. Tem muitas coisas no YouTube, por exemplo, você é obrigado a assistir alguma propaganda, não é? Tudo quanto é coisa que você está vendo, sempre parece uma propaganda, né? Lá no Instagram e tal.
você é quase que obrigado. Eles ficam tentando manipular, sabe, você, e fica jogando isso para que você venha ceder. E eu comecei a observar esse episódio, comecei a analisar para os nossos dias, não está sendo diferente, não é diferente. Muitas coisas estão mostrando, sabe, aos seus olhos assim, para que você venha ser seduzido. Satanás te seduz o tempo todo, para que você se renda a esse sistema, para que você caia, sabe, nas tentações, nos desejos da carne. E muitas coisas, queridos, também, a gente tem que observar o seguinte, que tudo no mundo é para nos distrair. O futebol, os filmes, os desenhos, as novelas, a política, as reportagens aí em geral. Queridos, eu não estou falando assim para você parar de ver, um exemplo igual de política, por exemplo, é bom que você saiba sobre política, você tem conhecimento sobre política, é importante, mas entenda o seguinte, queridos, tem a Copa aí, os jogos sensacionais, muito bom, eu gosto demais de ver, mas essa semana aconteceu comigo, eu querendo ver o jogo e tinha que preparar a palavra, olha só para você ver, eu comecei, estou confessando um pecado aqui para vocês, eu comecei, queridos, a deixar, e fui deixando, não, depois eu vou preparar, e fica nessa, sabe, isso é o que? Distrações. Quantas distrações está tendo ao nosso redor? Muitas, e essas distrações corrompem a nossa mente, começa a corromper, queridos, e nós temos que tomar cuidado com isso. Segundo ponto, o crente saudável trabalha, repita comigo, o crente saudável trabalha. Deus te chamou para trabalhar, amém? Amém? Repita, fala com seu amigo aí, né? Assim, ó, você nasceu para trabalhar. E o crente trabalha. Amém? Queridos, nós estamos em uma era que o povo não quer trabalhar, não. Misericórdia, mas aqui não tem não, no nome de Jesus. Os homens aqui são todos trabalhadores, amém? Amém? As mulheres também. Porque você é crente de verdade, ou não é? E o crente de verdade, ele trabalha na obra de Deus. Olha só, queridos, o retrato do crente saudável, quando você vê esse crente, você vê ele trabalhando. Se o crente ele não trabalha, queridos, pode ser que ele é crente mesmo. O crente ele trabalha. Sabe por quê, queridos? Eu não estou falando aqui que quem serve ao Senhor, servir ao Senhor é por amor, amém? É por livre e espontânea vontade. E servir ao Senhor, queridos, é trabalhar para Ele. O retrato do crente saudável, ele trabalha para a obra de Deus. Abra comigo lá em Mateus capítulo 25, versículo 22 e 23. O crente saudável será usado de acordo com suas habilidades. O dom que Deus te deu, Ele vai usar para a glória dEle, amém? Deus te deu um dom, olha só o que os versículos falam aqui, ó. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Amém? Deus já te deu um talento e Ele vai te cobrar, Ele vai cobrar de você aquilo
que Ele colocou nas suas mãos. Amém? Queridos, aqui todos vocês têm um talento. Amém? E todos vocês têm o quê? Uma habilidade. Em alguma área você tem uma habilidade. Às vezes você vem, congregar, está na igreja, na Paz Church, e você pensa assim, mas o que eu vou fazer? Queridos, você tem uma habilidade. Se você tem dificuldade de identificar isso, nós temos aqui líderes de life group, nós temos aqui discipuladores, pastora que pode te orientar nisso, pode te ajudar nisso, amém? Mas ficar fazendo nada, queridos, não é isso que o Senhor quer, não. Porque entenda o seguinte, Deus, Ele nos fez, queridos, para ter comunhão uns com os outros, amém? Ter comunhão uns com os outros, queridos, nós temos que entender o seguinte, que cada um vai usar a sua habilidade para ajudar o outro, amém? Então se você tem alguma habilidade, você não faz nada, você está enterrando o seu talento, a qual você deveria estar usando para estar ajudando os seus irmãos em comunidade. Queridos, deixa eu só abrir um parêntese, aqui, e falar um negócio aqui para vocês. Muitas pessoas, não gostam muito, sabe, de estar no meio de pessoas. Não gosto, sabe, de ficar muito, sabe, eu gosto de ficar mais no meu cantinho, sossegado lá na minha casa e tal. Eu não gosto muito de, sabe, queridos, aqui Deus, Ele nos fez para estar junto com a galera, sabia disso? Se por um acaso você tem esse pensamento, você precisa de Jesus e mudar essa mentalidade. Através do que? De oração. Você tem que mudar esse pensamento. Porque quando você pensa no individualismo, sabe, naquele pensamento de estar sozinho, não quer ficar junto com as pessoas, você está pensando só em você mesmo. Eu me amo. Só pensa em si próprio. Eu tenho talento, eu tenho conhecimento e tal. Mas não quer usar isso para o corpo, queridos. Você nasceu com esse talento, não é para você viver para você, só para você mesmo, mas para você, sabe, compartilhar, abençoar as pessoas. É por isso, queridos, que nós precisamos congregar. É por isso que nós temos que estar no corpo de Cristo, inserido no corpo de Cristo. Nós temos que agir, trabalhar juntos na obra de Deus. Se você não está trabalhando, querido, você não tem essa referência de um cristão. O cristão, ele nasceu para trabalhar para o Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 34. Antes de nós lermos, eu quero falar o seguinte aqui para você. Muitas pessoas querem que Deus o coloque no muito, mas para Ele te colocar no muito, você tem que ser fiel no pouco, amém? Queridos, o pouco que você tem que ser fiel, amém? O pouquinho que você sabe, você tem que passar para o próximo, ensinar ao próximo, ajudar ao próximo. E assim, queridos, Deus, Ele vai confiar mais a você e vai te colocar no muito. Não que você tenha, sabe, aquele interesse, sabe aquele pensamento egoísta de querer ser. Não, queridos, porque Deus, Ele conhece o seu coração, a intenção do seu coração. Queridos, em nome de Jesus, se você ama ao Senhor, trabalhe, serve ao Senhor, sirva ao Senhor. Não fica perdendo tempo lá na sua casa com coisas fúteis, com coisas que não vai acrescentar nada para a sua vida. Investe no reino, queridos, em nome de Jesus. Olha só, João capítulo 4, versículo 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Qual que é a comida de Jesus ali? Fazer a vontade do Pai. Querido, sabe por que muitas pessoas estão desanimadas? Porque não está se alimentando
em fazer a vontade do Pai. Quando você deixa de fazer a vontade do Pai, é porque você está fazendo as suas vontades. Então você vai ficando fraco, passa um pouquinho, você vai fazer as vontades da carne. Se você se alimenta da obra do Senhor, você está envolvido, querendo agradar o Senhor, fazendo aquilo que o Senhor quer, você vai estar sempre alimentando dele, porque para você fazer a obra de Deus, você precisa de ter conhecimento. Para você alimentar as pessoas, você precisa se alimentar primeiro, você precisa se abastecer, você precisa encher, sabe, os seus, vamos supor, sua cesta, sabe, de alimento, para alimentar a multidão. E isso te alimenta. Quando você começa a trabalhar na obra do Senhor, mais forte você vai ficar. E quando você começa a fazer, a praticar a obra do Senhor, queridos, os seus olhos vão ter compaixão pelos perdidos. Porque você lá na sua casa, sabe, quietinho, assistindo Netflix, mexendo no celular o dia inteiro, com dor de cabeça de tanto mexer no celular e perdendo o seu tempo ali, não fazendo nada para a obra de Deus, se contaminando com coisas que aparecem, que levam você ao pecado, pornografia, um monte de coisas, queridos, que não vai te acrescentar a sua vida, perdendo tempo. Mas quando você começa a envolver nas coisas do Senhor, você vai olhar para aquelas pessoas perdidas que precisam do Senhor, você vai ter o olhar do Senhor, compaixão pelas pessoas. Compaixão. Jesus está voltando. O que você tem feito? Será que você tem perseverado? Será que você continua trabalhando na obra do Senhor? Queridos, o nosso descanso não é aqui. Muitas pessoas, eu estou velho demais. Eu estou cansado. Queridos, aqui, esse pensamento nunca tenha na sua mente em nome de Jesus. Querido, se você estiver na cadeira de roda, mas se você tem boca para falar, continue pregando. Quando você não respirar mais, aí beleza, não tem como você fazer mais nada. Mas enquanto você tiver vida, faça alguma coisa, trabalhe. Porque isso é comida para a sua vida espiritual. Isso é a verdadeira comida, é o que Jesus está falando. O crente saudável, ele come aquilo que o fortalece. Olha só, um retrato, uma característica de um crente saudável, ele trabalha. E como ele trabalha? Segundo as suas habilidades. Use o dom dos seus talentos. Se você canta, esse é o seu talento. Usa o cantar, mas eu não sei cantar, mas você sabe pregar. Mas eu não sei pregar, mas você sabe conversar. Se você não sabe nem conversar, você pode ajudar em alguma coisa. Queridos, todos têm algum talento e pode fazer alguma coisa. O crente saudável come aquilo que o fortalece. Eu preciso me alimentar em querer fazer a obra de Deus. Não se distrai com outras coisas que façam você, mudar o seu foco em não fazer a vontade do Senhor. João capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será que você pode dizer isso no último dia ao Senhor? Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Será que você, queridos, completou a obra que Deus te pediu para fazer ou você parou no meio do caminho? Aquele que perseverar até o fim, esse vai receber a coroa da vida. Satanás o tempo todo está tentando te seduzir para roubar a sua coroa.
mas você precisa perseverar até o fim. Servir ao Senhor à distância é como aquele namoro à distância, não dá certo. Não dá certo. Ah, mas eu conheço fulano aí que deu certo e tal, mas a maioria delas não dá certo. Sabe por quê? Porque, querido, servir ao Senhor tem que servir de perto. Servir de perto tem que estar junto com a igreja, junto com os irmãos. É ali que o Senhor está. É juntos. Porque quando você está perto, você começa a identificar as características de Cristo. Você sozinho, você não vai saber como é que é. Você vai ter uma imaginação de como pode ser, mas envolvido, você vai saber como é que é. Queridos, aqui dentro você vai ter algumas tribulações, mas é importante para que você venha saber como lidar. É aonde você vai começar a praticar o perdão, liberar o perdão, a tolerar o irmão em amor, a suportar o irmão, orientar esse irmão que é difícil, através do quê? De uma orientação da palavra de Deus, através de que a Bíblia fala? Exortar, mas exortar em amor. Na sua casa, querido, ninguém vai te exortar. É muito fácil servir Deus em casa, que ninguém vai te cutucar. O que eu estou falando aqui hoje, com certeza mexeu, alguma coisa deu uma cutucada aí. Se você estivesse em casa, não ia acontecer isso. Mas nessa noite, você está sendo despertado nessa noite em nome de Jesus. Queridos, aqui nós não vamos parar. Nós vamos perseverar até o fim. Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós não vamos parar no meio do caminho e deixar, não. Nós vamos continuar, nós vamos cumprir aquilo que o Senhor nos mandou a fazer. Nós temos um propósito, queridos. Qual que é o seu propósito? No nome de Jesus, exerça ele até o fim. Persevere, não deixa nada te distrair. Eu falo isso com muito amor, com muito carinho. Eu não sou muito velho, mas eu já tenho boas experiências em ver pessoas. Queridos, olha, escuta isso aqui que eu vou falar. Quantas pessoas a gente orientou? Assim, faz assim, continue, persevere, não vai para lá, continue aqui. Esse é o caminho, essa é a verdade, aqui vai dar bom, aqui vai dar ruim. Quantas pessoas nós falamos, quantas pessoas eu já falei, quantas pessoas eu e a Gisele já sentou e orientou. Quantas profecias eu ouvi falar para determinadas pessoas, a qual nós orientamos essa pessoa a perseverar para que aquela profecia se cumprisse e realizasse. Queridos, aqui Deus tem promessa para você, mas isso não quer dizer que você vai obter ela, não. Lá no cemitério tem um monte de gente lá que as promessas do Senhor não se cumpriu, mas não é culpa de Deus, não. É culpa das distrações que foram cedidas. Ai, isso aqui é gostosinho. Não perseverou. Jesus está voltando. Se a trombeta soar, será que você vai ouvir? Será que você vai ouvir essa trombeta soar? Jesus está voltando. Se alguém aqui tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja em nome de Jesus. Acorda, desperta tu que dormes. Acorde em nome de Jesus. Faça alguma coisa em nome de Jesus. Toma uma atitude hoje. Em nome de Jesus, eu vou cumprir a sua vontade, Senhor. Eis-me aqui, Deus.
vou cumprir a vontade do Senhor nessa terra, nada vai me parar. O pecado está aqui, não vou olhar para esse pecado, eu vou continuar, perseverar, nada vai te parar. O irmãozinho falou mal de vou perseverar, nada pode te parar. Fique sobre os seus pés. Ele abriu mão de sua glória. Ele sangrou no madeiro por mim. E como continua a canção? Ele me conectou, salvou, curou. Queridos, essa canção que nós cantamos aqui, queridos, que você pegam ela para trazer para o seu estilo de vida em nome de Jesus. Deus, queridos, Jesus, Ele te lavou, Ele te purificou, Ele te sarou, Ele te curou. Ele te deu um destino. Ele te deu uma capa. Ele colocou um anel no seu dedo, isso é autoridade. Você, querido, é um embaixador de Cristo. Vocês estão entendendo? Colocou sandálias aos seus pés. Você deixou tudo para servir o Senhor. Despediu dos seus pais. Queimou as carroças. Isso está lembrando, sabe de quê? Daquela passagem, quando Elias foi chamar Eliseu. Ele matou os bois. Fez um churrascão, distribuiu para todo mundo ali, deixou tudo que tinha. Ele era um camarada, empresário, poderoso, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito gado. Mas ele deixou tudo, virou as costas para cumprir a vontade do Senhor. Aleluias. Jesus te chama mais uma vez nessa noite. Queridos, Deus te ama, queridos. Oh, querido, sinta esse amor do Senhor e se renda à vontade dEle, que vai ser melhor para você. Não se distraia com as coisas desse mundo, você não é desse mundo. Sinta o amor de Deus te envolver, e com isso você vai entender, queridos, que você, não precisa nada deste mundo. O que Deus tem para você é algo sobrenatural, Ele te ama. E quando você realiza a vontade do Senhor, queridos, queridos, você vai ter um contentamento, você vai ser realizado, porque é no Senhor que está o contentamento, as suas realizações, é no Senhor, não é a namorada, não é o namorado, não é o carro, não é a casa, não é a riqueza, nada te faz feliz como o Senhor. Seja realizado no Senhor, e as outras coisas serão acrescentadas na sua vida, porque quando você busca o reino, fazer a vontade do Senhor, Ele acrescenta as outras coisas que você acha às vezes mais importante. Aleluia. Pode aumentar essa canção. Feche os seus olhos. Aumenta. Feche os seus olhos. Uma capa e um pouco de vinho, Ele me deu cajado. Feche os seus olhos. Preste atenção nessa letra. Pus um anel em meu dedo e me Tirou o medo, novas sandálias para suportar o ide. Pôs um anel em meu dedo. Aumenta mais um pouquinho. novas sandálias. Agora solte a sua voz e diga, cante esse coro em nome de Jesus. Quem vai? Vamos lá. Solte a sua voz e cante. Grite, cante bem forte. A
onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus, palavra de vida eterna. Solte a sua voz. Pra onde eu Aleluia. irei? Se eu não tenho pra Para onde onde voltar, iremos nós, Senhor? só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, Oh, Shekerabasole, Kerabaná. pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde ir? Palavra de vida eterna. Oh, Senhor, Sou totalmente. nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor. Nós pertencemos a Ti. Queremos nos render a cada dia mais ao Senhor. Nós queremos buscar ao Senhor mais e mais e fazer a Sua vontade. Nós somos do Senhor, exclusivos do Senhor. E no nome de Jesus, Pai, que nós possamos perseverar até o fim. Em nome de Jesus, que nós possamos obedecer os seus mandamentos, que nós possamos ser obedientes àquilo que a liderança pede, aquilo que o nosso discipulador nos orienta através da palavra do Senhor. Que nós possamos nos render à sua vontade, submeter às suas vontades, em nome de Jesus. Todo espírito de rebeldia, nós repreendemos de nossas vidas, em nome de Jesus. Todo espírito independente, nós repreendemos em nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nós, ó Deus, queremos ser todos os dias dependentes do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. E eu te louvo e te agradeço, ó Pai, porque o Senhor falou conosco nessa noite, em nome de Jesus. Eu te agradeço. Queridos, essa semana nós vamos estar conversando no nosso Life Group sobre esse assunto. Queridos, em nome de Jesus, que eu já até sugiro a todos colocarem essa canção no louvor, do Life Music, do nosso Life Group, essa canção, e nós vamos estar conversando sobre isso. Queridos, não é tempo de nós ficarmos na nossa casa, é tempo de agir, de trabalhar. Amém? Nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Amém? Queridos, não desanime. Queridos, você não tem tempo para desanimar mais, não. Para de ressentimentos em nome de Jesus. Olha para Cristo. Olhe para o alvo que é Jesus, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, que você possa tomar uma decisão nessa noite, de servir ao Senhor, com todas as suas forças, em nome de Jesus. Que você possa usar o seu talento em nome de Jesus, amém? Procure, queridos, os líderes dessa igreja. Procure, fale assim, eu quero fazer alguma coisa, eu quero servir nas crianças, eu quero servir na mídia, eu quero servir. Querido, sirva. Amém? Que você possa, ir para a sua casa nessa noite pensando isso, o que eu posso fazer para o Senhor? Onde é que eu tenho que servir? Em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus
e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Queridos, só um minutinho.